Vamos começar a nossa live de hoje. A gente tem muitos tópicos, né, para a gente tratar. Sim. Essa ideia da live foi de Edmilson, que teve essa ideia da gente ter uma série de lives que, na verdade, eu não sei se você está recebendo, Edmilson, mas eu estou recebendo muita solicitação, perguntas nesse momento por WhatsApp, pessoas querendo contato, né, para saber mais sobre a educação domiciliar, para saber como funciona, casos de como podemos agir, né? Eu acho que você recebe mais casos na parte jurídica, né, pela sua área. Uhum. O meu caso e o de Rebeca é muito... Como é que a gente pode fazer... Deixa eu colocar o fone aqui para ficar melhor. Atividades para criança de quantos anos, né? Mas a ideia de hoje, a gente não vai entrar tanto em atividades específicas para um certo grupo, mas a gente vai tentar trabalhar o que não é educação domiciliar para a gente tentar definir, né, um pouquinho do que é. E para começar, eu queria falar só um pouquinho do que é o Educar PB, e já vou me apresentando rapidamente para a gente dar início. Eu sou George, eu sou casado com Rebeca, tenho 4 filhos, Daniel, Maria, Pedro e Gabriela. Né? O mais velho tem 6 anos de idade e nós iniciamos a conhecer mais sobre a educação domiciliar quando Rebeca estava grávida do nosso primeiro. Então, mais ou menos 6 anos e meio atrás, a gente começou a pesquisar mais um pouquinho sobre isso e estamos fazendo desde então. O Educar, ele é esse grupo, né, de educação domiciliar que tem um grupo específico, né, confessional, cristão, de os pais cristãos, né, que fazem educação domiciliar. Apesar de que no Brasil esse meio de educação domiciliar é muito vasto e muito diverso, o nosso grupo aqui tem uma confessionalidade. Então nós somos de pais cristãos reformados que fazemos parte aí do Educar. E esse grupo tem a ideia justamente de fomentar, de unir forças. O áudio está com ruído. É o meu, será? Talvez seja o meu. Deixa eu ver aqui. Tá com ventilador aí? Sim, acabei de desligar. Agora show. Veja se melhorou, Raquel. Para mim tá um pouco melhor, mas... Então, beleza, vamos lá. E o Educar tem esse foco, né? E aí a gente quer disseminar essas lives para justamente alcançar o máximo de pessoas, né? Aqui na Paraíba tem um grupo expressivo, né? João Pessoa, Campina Grande, e a Paraíba tem crescido o número de pais interessados pelo homeschooling através da vida das nossas famílias, desse grupo, e através de outros grupos também, que tem se expressado aí, né? Então eu quero deixar finalizar essas palavras introdutórias e deixar o Edmilson falar um pouquinho aí também para a gente começar a discussão. É isso, gente. Quando nós pensamos nesse tipo de interação, esses assuntos, né? Inclusive, a gente vai estar publicando nos próximos dias aí os próximos assuntos das próximas semanas, né? Foi exatamente pensando nesses desafios atuais, né? E aí, nesse primeiro tema de hoje, o que não é educação domiciliar, nasceu de uma preocupação nossa. A gente tem muito contato com várias instituições educacionais e várias famílias educadoras e vendo a realidade de pessoas se deparando com um ano atípico na nossa geração aqui, né? E se perguntando, sim, o ano letivo acabou? Sim, o que é que a gente faz agora? Vai voltar quando? Né? Então, aí o pessoal automaticamente faz a conta. Peraí, nós estamos em junho, já temos 3 meses de pandemia, agora a gente está cogitando a possibilidade de retornar, mas ainda sem um recrudescimento de fato dessa pandemia, e o pessoal se perguntando, e aí, a escola vai voltar quando? E quando voltar? Esse novo normal, como é que vai ser? Uma sala que tinha 10 crianças, vão ter 4 crianças? Como é que você vai dar distanciamento social para atividades lúdicas infantis? E algumas pessoas já concluindo, já fazendo a conta, dizendo assim, peraí,
se eu estou pagando a minha escola sem ter atividade, ou pelo menos sem ter atividade efetiva, né, por estar online, no Zoom, no Google Meets, etc., então é melhor tirar meu filho e ficar o resto do ano aí em casa, né, estudando com ele, até porque eu já estou aprendendo agora como fazer isso, tendo um rascunho do que seria a vida de homeschooler, né? Então é melhor tocar o barco esse ano sem escola e a gente segue ano que vem. Retorna à escola ano que vem. E aí, já vi já hoje outras pessoas conversarem, né, dizendo da seguinte forma: não sei como é que vocês aguentam. Eu estou aqui ajudando o meu filho nessa quarentena a fazer atividades e eu não consigo. Eu não sei matemática, eu não sei português. Essas coisas todas é muito difícil para mim. E o pessoal desesperado, aí, pais e mães que não pegavam num livro de segundo grau há 20 anos, né? Tendo que se deparar com desafios de uma criança de ensino médio, ensino fundamental. Eu me Então, solidarizo com esses pais, viu, Edmilson? Eu tenho um certo compaixão com esses pais, porque o clamor é real. O clamor é real mesmo, porque não pega muito tempo. E o pessoal olha pra gente e faz, como é que vocês conseguem? A gente tem um familiar que ela tem alguns filhos, e ela olhou e fez, eu virei uma Rebeca, né, minha esposa? Eu virei uma Rebeca, eu não queria virar uma Rebeca. Mas é difícil mesmo essa situação. Vai lá, continua. Olha, não só difícil, como nossa família, nós temos 2 filhos, né? O nosso segundo filho tem meses. E eu olho para o George e para a Rebeca com 4 estrelinhas aqui nos ombros, né? Fico pensando, gente, realmente deve ser, só criar deve ser difícil. Imagine fazer homeschooling. Mas aí, então, pessoal, os desafios são esses. Eu quero já agradecer as pessoas que estão entrando aí. A Vanessa denunciando apelido de infância aí, né? E várias pessoas já entrando. Pois é. Você denúncia, Vanessa, de tempos imemoriáveis. Então, e aí o pessoal envolto nesse desafio todo, né? Do que fazer. Né? Eu tiro o filho da escola e coloco ano que vem. Eu tiro o filho da escola agora porque a escola já não estava muito boa e ano que vem eu testo outra escola. Eu testo o homeschooling porque eu já estava namorando com o ensino domiciliar e eu testo esse ano, ver se eu consigo engrenar, porque ano que vem, se engrenar, eu já fico no homeschooling. Né? Então a gente vai, na verdade, conversar sobre esses esquemas todos, né, que o pessoal tem debatido. O George se apresentou, eu sou Edmilson Almeida, advogado, e trabalho com organizações religiosas de forma geral, né? A gente faz todo o suporte jurídico a igrejas e agências missionárias e escolas, e porque o homeschooling está muito ligado, embora não exclusiva, mas muito ligado à questão moral religiosa, a gente auxilia também na representação jurídica do grupo do Educar na Paraíba. Sou pai homeschooler também, mas eu ainda estou em estágio probatório, porque a minha filha mais velha tem só 2 anos. Então ainda não está para valer. Né? Então é isso, George. Vamos esquentar aqui as turbinas de verdade. Show. E quando ele fala que é estágio probatório, ainda a gente vê pais, né? Meu Deus, eu quero fazer homeschooling, eu tenho uma criança de 1 ano e meio, me passa atividades. Minha filha, vá brincar com essa criança. Brinque bem muito. Leia livro e brinque. Não é a hora, não. Vai estudar homeschooling, vai assistir essas lives e aí a gente segue. Mas exatamente. Um dos primeiros pontos, né, que a gente quer falar sobre o que não você até mencionou um pouco sobre essas dúvidas dos pais, né, Edmilson? Que eu vou fazer homeschooling agora com os meus filhos, eu estou pagando a escola e eu não estou tendo nada, meu filho não está lá e tal. E às vezes as pessoas querem fazer o homeschooling por questões apenas econômicas. Isso é um problema, né? Que quer livrar lá a parcela da mensalidade da escola para não ter o que pagar, e isso é um problema grande. Os pais precisam realmente saber o que significa fazer o homeschooling para poder decidir se entrar ou não. Né? A gente sempre fala, junto com o Rick Dias, junto com outras instituições, né? O Rick Dias é da ANED, né? Associação Nacional de Educação Domiciliar, a gente fala que a luta do homeschooling não é para encerrar a escola, nem para acabar com a escola, é justamente para
para que os pais continuem, né, com o seu direito de escolha constitucional. Mas vamos começar a falar do que não é. Então, o que não é educação domiciliar é que ela não é uma escola em casa. Isso precisa estar bem claro, né? A ideia da escola em casa, o conceito de educação domiciliar de casa, é um estilo de vida. Então, os pais que vão aderir a esse estilo de vida, eles precisam estar conscientes disso, de que quando você opta por isso, todos os momentos são momentos de aprendizagem. Você precisa entender as questões de rotinas do lar, as questões os pais estão muito envolvidos e, de maneira majoritária, eu diria 98%, se não for 100% dos casos, a mãe é um dos instrumentos principais de ensino mesmo, né? Nesse conceito, o homeschooling acontece com a mãe muito mais à frente disso, né? Liderando essa parte. Então, os pais homens, eles apoiam, eles dão suporte, Por que nesse contexto acontece isso? Porque a mãe vai trabalhar no contexto de casa e os pais no contexto fora de casa, né? Normalmente acontece isso. Existe contexto onde o pai e a mãe fazem home office e os dois conseguem dar ali um certo tipo de auxílio. Então, não tem muito o que... quando o pai e a mãe conseguem dar também, eu estou falando do contexto geral. Então, às vezes, uma família opta pela educação domiciliar e vão ter impactos econômicos na família. A família vai escolher receber menos, né? Porque vai ficar o salário apenas do marido. Então, tipo, a família quer realmente isso? Entende isso? Então, quando a gente foi pesar, eu estou vendo aqui que tem perguntas, né? Vocês estão essa caixinha de perguntas aí. Vocês podem colocar que a gente vai tentar dar uma olhadinha no final, porque se colocar aqui para rolar, pode ser que passe despercebido. Mas, eu estava falando de quê? Você estava dizendo que os pais, muitas vezes, o cônjuge tem que trabalhar para o outro tomar conta da educação dos filhos. Sim, justamente isso. Então, essa questão da escolha do estilo de vida, o padrão de vida que você está escolhendo. Então, não é uma escola em casa. Então, não é uma sala de aula igual, né? Aquele formato, hora de intervalo, lanche, recreio. Vai ter o recreio na varanda, né? É uma coisa assim, que não é o mesmo formato. E o problema de a gente ter que enfatizar isso é porque a grande maioria dos pais atuais que estão optando pelo homeschooling, eles foram escolarizados. E aí a tendência é querer aplicar o estilo de vida de uma escola dentro do homeschooling. E aí talvez não vai funcionar certo, a criança não vai estar talvez motivada, os pais talvez não vão estar motivados. A gente tem um conceito de educação muito conteudista. Então, tudo isso influencia, né? Tudo isso vira uma bola de neve aí que pode ser algo prejudicial se a gente tratar a educação domiciliar como uma escola em casa. Eu destacaria, George, pensando no impacto econômico, né, já que a educação domiciliar não é uma escola em casa, além da diminuição da receita para que um cônjuge possa se dedicar mais a essa questão da educação dos filhos, tem uma segunda questão aí. Todo homeschooling, toda a educação domiciliar tem todo um material diferenciado de abordagem junto aos filhos. Então, e esse material muitas vezes não é barato. Esse material muitas vezes você vai ter que ajudar no financiamento de tradução de material, porque não tem na nossa língua materna, em português. Então, muitas vezes você vai ter que comprar livros que são, por serem ilustrados, mais caros do que o mesmo livro não ilustrado. Então, todo um gasto de material, digamos que aquela lista de material para a escola que você compra no fim do ano, você ainda acrescenta mais uma gordurinha aí, né, no teu homeschooling, porque tem um material mais robusto envolvido. Então, não basta apenas você ter a informação, você tem que ter um jogo que traga essa informação de maneira lúdica. Você tem que ter, inclusive, cabedal instrumental para os pais, de como apresentar aquele conteúdo de maneira eficaz. Então, os pais vão ter também que gastar dinheiro comprando, se instruindo, né? Isso. E nessa de se instruir, os pais têm que se preparar de maneira muito mais específica e
com antecedência maior, o que vai trazer a você também um impacto no sentido de pensar que por não a gente está acostumado com a escola, joga na escola e entende que lá você tem profissionais habilitados para tratar o teu filho. Aqui você, entre aspas, muitas aspas, é um profissional habilitado para tratar o teu filho. Então, toda a parte pedagógica, toda a parte de educação, você tem que ter um mínimo de conhecimento, mínimo, tá? Porque você não precisa fazer homeschooling, você não precisa ser doutor em pedagogia. Até porque pedagogia, o curso nem de capacita para isso. Mas você precisa ter um cabedal mínimo instrumental à tua mão, que essa preparação tem todo um custo envolvido, tem trabalho a ser envolvido, não só custo econômico, mas custo de tempo, custo de esforço. Então, a educação domiciliar, por não ser escola, demanda do pai muito mais organização, muito mais preparação do que simplesmente fazer a matrícula do filho e colocar o filho lá na escola. Um ponto ainda sobre isso, George, eu acho que é interessante destacar, é que por não ser escola, é que o homeschooling, ou a educação domiciliar, ele tem um objetivo diferente do da escola. A escola, ela tem um papel constitucional de complementar a família. Então, sempre a escola deve andar em parceria com a família. No homeschooling, a família faz os dois papéis. Então, a primeira coisa é você estar ciente de que em nenhum modelo, seja escolarizado, seja em casa, a família abre mão do seu papel de instruir. Se a família abre mão desse papel, está errado. Juridicamente errado, moralmente errado, pedagogicamente errado. E no homeschooling isso só fica mais evidente. Porque é o único canal, ou melhor, vai ser o grande canal por onde vão vir as informações para a criança. Né? A Débora postou aqui um comentário interessante. Ela colocou o seguinte: a família precisa estar preparada para esse impacto econômico. E complementando o que a Andressa já pôs aqui, que é um estilo de vida. Muda toda a dinâmica da família, como você já falou. A maneira até de organizar os móveis em casa, você muda. Porque a sala pode não ser só sala. A sala pode ser o espaço de educação dos teus filhos, com uma mesinha. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado previamente, já que o homeschooling não é uma escola em casa. E justamente isso que eu adicionaria, essa questão do investimento de conhecimento, né, para os pais. Uma pergunta que me vem muito, né? A gente tem na nossa sociedade aquelas perguntas chaves que todo mundo faz, né? Você está namorando, beleza, vai casar quando? Casou, vai ter filho quando? Aí quando a pessoa vê o seu filho com você lá, o filho de 4 anos, a primeira pergunta é: ele vai para qual escolinha? Já está na escolinha? E isso, no início, me deixava um pouquinho intrigado, né? E eu queria dar uma aula para a pessoa, mas agora eu levo muito tranquilo, muito de boa. Mas o que a gente tem que entender, essa questão do investimento nessas crianças, e os pais que estão investimento em conhecimento, investimento em material, né, que a gente fala bastante. Os pais não quer dizer que os pais precisam ser doutores, não requer um ensino superior, né? E aí nessas conversas que eu estava falando, que as pessoas perguntam, tá na escolinha e tal, a gente tenta explicar e a gente faz homeschooling, então você e sua esposa são pedagogos, e realmente não é esperado dos pais um ensino superior em pedagogia, sendo que, como a gente já, né, falou, o curso de pedagogia ele não vai contribuir ou contribui muito pouco, para ser muito, muito esperançoso aqui, mas eu diria que não contribui em nada, a questão dos pais para o homeschooling, porque ele é feito com um propósito específico de servir a escola, e a gente tem resultados, né, práticos, né, de vários parâmetros escolares mundiais que o Brasil não está bem na educação. Então, o nosso foco disso aqui não é dizer que os pais que fazem homeschooling eles são super especiais, porque eles são super inteligentes e são super capacitados. Todos os pais já têm tudo. Não, a gente não tem tudo e a gente não precisa saber de tudo. Os pais de homeschooling, uma frase que minha esposa diz muito, a gente precisa estar uma semana na frente dos nossos filhos. E a gente vai vendo que a partir desse estilo de vida, né, do homeschooling, a gente vai vendo que as crianças
elas começam a gostarem do aprendizagem, vão querer aprender, vão querer aprender a ler, eles vão aprender a ler, vão aprender a interpretar texto, eles vão aprender a se fantasiar pela leitura, né? A se encantar com a leitura, vão gostar de aprender. E aí, dentro disso, os pais vão guiando pelos que eles vão aprendendo e vão sendo incentivados aí, tá? Então, o objetivo não é que os pais... Né? Porque, por exemplo, me pergunto bastante, física do 2º ano, o que é que você lembra? Sei lá, faz 15 anos que eu saí do ensino médio. Não lembro, cara, não lembro. E eu espero que o meu filho já esteja muito bem encaminhado quando ele tiver os 12 anos dele lá, que ele não vai estar dependente do pai nessa hora. Ele vai estar sendo acompanhado. E a pergunta vem, né? E se chegar nessa hora, existem casos que não são todos. Se chegar nessa hora e você não souber ensinar para o seu filho, então isso quer dizer que ele vai ter que ir para a escola porque a escola é a melhor opção? Não necessariamente, não é essa a opção dos pais. Então, existe a opção também de você ter tutores, né? Muitos pais homeschooling, quando chegam à adolescência, que eles sentem a necessidade para os filhos, eles contratam um tutor. E também na nossa comunidade que nós temos, né, de famílias educadoras, né? Existe um professor de uma matéria que pode juntar os filhos e dar uma aula, né? Então, professor de inglês, um professor de música, um professor de latim, um professor de... E aí vai, física. Então, não é necessário. Mas, mais uma vez, o pressuposto dessas perguntas vem de uma mente escolarizada, vem de uma mente do conteúdo. Então, ela não vem de uma mente pensando no estilo de vida que é o homeschooling. Então, a gente tem que parar para pensar e entender que essas perguntas são normais, perguntas básicas, né, de socialização, da criança sendo prejudicada, coisas que sempre vêm, são perguntas normais de mentes que não estão entendendo o que é o meio, né, do homeschooling, que a gente pode contribuir também, desmistificando. Existem muitos mitos sobre o homeschooling que os pais eles podem contribuir, sim. Então, eu acho que seria esse o primeiro ponto da escola em casa, né? Sim, eu acho que uma frase talvez resuma esse ponto, que é a frase da família Educa e Inculca, que colocou assim: nunca li tanto na minha vida como nos últimos 3 anos de homeschooling. Eu acho que isso resume bem o ponto, né? O pai tem que ter na mão a condução disso tudo. Ele também não é um super-homem ou um super-mulher, mas precisa estar atualizado, precisa se dedicar, precisa, enfim, ter todo esse trabalho aí. Mas como você destacou... Né? Porque deveria ser a responsabilidade dos pais que têm filhos na escola também, dessa preocupação com o ensino dele. E cai um peso que é só os pais homeschooling que devem fazer isso. Mas não, todos os pais devem se preocupar com o ensino dos seus filhos, estarem ativos no ensino dos seus filhos. Então, os pais são responsáveis por isso. Então, não é os pais homeschooling. Essa questão de nunca li tanto... Eu também não, e eu nunca comprei tanto livro, e nunca estudei tanto, mas porque os pais são responsáveis literalmente. Então, os pais estão envolvidos nisso e devem estudar mesmo. Então, a ideia de tirar o filho da escola para economizar, porque está pagando escola cara, e aí não quer estudar, e não quer se adquirir conhecimento, e não quer buscar o melhor para o seu filho, está errado. Então, muitos pais colocam essa responsabilidade sua na escola, e isso está errado demais. Então, a responsabilidade é dos pais, né? E isso, o outro ponto também é que a educação domiciliar ela não é uma prisão domiciliar. Né? É o que muitos pensam, né? A pergunta clássica, né? E a socialização? O que é que você diz, Edmilson, quando lhe dizem isso? E a socialização? E essa bendita socialização? Depende, Jorge, de quem está perguntando, né? Se a gente está na fila do pão e a pessoa me pergunta, mas e a socialização? Eu dou uma risada com ela e pergunto se eu não estou socializando com ela na fila do pão. Boa. Né? Mas se é alguém, como a gente está no ambiente aqui, quando a gente está sentado, conversando e falando um pouco mais delongado sobre socialização, a gente pode dizer inúmeras coisas. Mas dentre elas tem algumas coisas que, para mim, se destacam. Uma delas é o seguinte: pense na sua experiência escolar. Alguns de nós tiveram boas experiências escolares.
Alguns de nós carregam amigos da escola até hoje. Mas muitos de nós, nos quais eu posso até me incluir, pessoalmente falando, não tiveram uma experiência boa da escola. E tem pouquíssimos conhecidos ou amigos que restaram dessa época. Né? Então, a socialização na escola é uma pseudo-socialização. Até porque, vamos fazer uma conta matemática simples. Tá? Você chega na escola sempre em cima da hora, porque é ponto pacífico. Dificilmente você chega aí 10 minutos antes de começar a aula. Então, você chegou na aula, você tem uma aula em cima da outra, né? Porque se não tiver, o professor também é cobrado para poder chegar na hora, na sala de aula. Você tem, então, apenas durante uma manhã, vamos pegar aqui, por exemplo, de 7 até 12 e alguma coisa, você tem aí 20 minutos de intervalo. Então, em aproximadamente 5 horas e meia, você tem 20 minutos de intervalo. Então, você tem 20 minutos de socialização. Ah, Edmilson, mas tem os alunos, tem os amigos de sala de aula. Experimenta virar de lado e conversar com o teu amigo. O professor, de maneira justa e correta, ele vai te repreender. Ah, Edmilson, mas tem os trabalhos em grupo, certo? Para socialização pode até ser bom. Mas e a eficácia do conteúdo? Né? Que é um dos pilares, para não dizer o primeiro pilar da escola. Tá? Então, a socialização na escola é algo pseudo-socialização. Sem contar um outro ponto. As pessoas levantam socialização porque você conhece pessoas diferentes. Quando você está em ensino domiciliar, você só fica restrito à sua casa, aos seus parentes próximos. Ou seja, pessoas que têm condição socioeconômica parecida com a sua, pessoas que têm um pensamento parecido com o seu. Né? Na escola não, você tem uma diversidade, uma pluralidade de pessoas com quem você convive. Realmente é assim? Será que é? Será que na escola você tem uma pluralidade tão grande a ponto de você prezar por isso em detrimento de outras coisas? Eu entendo que não. Inclusive porque faz parte do planejamento escolar, em termos de planejamento de negócios, nicho de mercado. O valor que a escola cobra, isso por si só já fecha o teu nicho e já fecha a pluralidade das conversas que você vai ter, a interação que você vai ter com seus coleguinhas. Então, nisso assim, a gente pode dizer que socialização no ambiente escolar não é necessariamente a maior bandeira. Tá? E você pode, por outro lado, dizer o homeschooler não tem socialização. Na pandemia, ninguém está podendo sair de casa. Mas pensa, enquanto trabalho social, em termos de estar em sociedade, um filho homeschooler não exerce, não pratica. Né? Inclusive, todo pai homeschooler que faz seu trabalho bem feito, coloca a família como a família nuclear e a família estendida como o principal socialização da criança. Então você tem uma socialização com teu irmão da tua idade semelhante, com teu primo um pouco mais velho, com teu avô que é bem mais velho, com teu pai que é mais velho que você, mas também com aquele vizinho, com a pessoa da fila do banco, com a pessoa da fila do pão. E eu posso estar enganado, Jorge, mas de todos os pais, de todos os filhos homeschoolers que eu conheço, nenhum sofre de intanguice crônica. Traduza. Nenhum é introvertido cronicamente. Todos são bem como pessoas que se comunicam bem, que interagem bem com os outros. Nenhum deles, exceto casos, claro, patológicos, né? De autismo, por exemplo, mas em situações. Onde tem na escola e fora, né? Então... Isso, onde tem na escola e fora. Em situações normais de temperatura e pressão, você tem pessoas altamente comunicativas, que valorizam a comunicação com o outro e escutam o outro. Né? E eu digo assim, nesse momento de pandemia, as famílias homeschooling estão sofrendo bastante mesmo, porque eu vejo, por exemplo, lá com o meu mais velho, a gente tem atividades de esporte, atividades de ar livre, do jardim botânico, tem semanal, é diário, assim, de visitar também os parentes, né, claro, mas eu digo as atividades, os compromissos deles sociais. E a gente está sofrendo também. Muita gente vem perguntar para a gente: o que é que vocês fazem nessa pandemia? Ensina para a gente, porque agora os filhos estão só dentro de casa. O que é que eles estão passando a mensagem para a gente? Os teus filhos ficam trancados dentro de casa? Ensina como é ter o cárcere privado aí com teus filhos. Então, é basicamente isso, né?
Mas não é essa a realidade. A nossa realidade do ensino domiciliar, da educação domiciliar, ela é muito... Nós não temos limites de local para aprender. Então, a gente está aprendendo a fazer na feira, a gente está estudando matemática, a gente está estudando botânica no Jardim Botânico, a gente está estudando... Então, é incrível isso, né? As atividades e as possibilidades que a gente pode fazer. Então, essa questão da socialização, uma criança de 4 anos, ela não tem essa necessidade social com pessoas de fora da família que um adolescente de 15 anos tem. Uma criança de 4 anos, ela precisa dos pais, de ser instruída, né? E dessa fala que você deu aí, eu vejo uma falácia, até injustiça das pessoas, porque eles comparam a escola ideal com o pior caso de homeschooling que existe. Eles dizem assim, o pior caso de homeschooling é o menino dentro de casa trancado. Pode existir? Pode. Mas não é esse o geral do homeschooling. Tá? Então, eles pegam o pior caso que poderia existir do homeschooling e comparam com essa escola, com a pluralidade de ideias, um ambiente sociável, onde as crianças vão aprender, né? E aí você vê parece aqueles folhetos do Testemunho de Jeová, que tem um tigre, a pessoa alisando o tigre, um mundo colorido, cheio de flores, que é essa escola, né? Essa escola maravilhosa. E a gente sabe, quem veio de escola, que a gente não consegue essa socialização toda. E outra, só é dado, a socialização só pode acontecer lá, que é outra falácia enorme, enorme, enorme. Então a gente tem que desmistificar isso, né? Pois não. Uma coisa que me preocupou bastante, Jorge, nas últimas semanas, foi que você falou em cárcere privado. A gente testemunhou alguns fatos nas últimas semanas, onde órgãos públicos estavam fiscalizando famílias homeschoolers, e uma das acusações foi exatamente essa, que os pais faziam dos filhos em prisão domiciliar, cárcere privado. A gente não está falando de um sofisma de rede social. A gente não está falando de uma conversa entre pessoas que não se gostam. A gente não está falando entre ideologias. A gente está falando de um órgão público responsável pela manutenção de lei, ordem, legalidade, acusando famílias de fazerem cárcere privado com seus filhos porque praticam educação domiciliar. E o argumento então o menino vai ser criado em casa feito bicho? Né? E aí eu faço coro aqui com a citação do Iveson. A escola é recente, a escola tem o quê? 300 anos na nossa história. E antes, ninguém socializava. Então quer dizer que antes da escola todo mundo era criado em cárcere privado? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nem essas pessoas que eu citei o exemplo agora estavam criando seus filhos em cárcere privado, nem antes da escola se criava filhos em cárcere privado. Excessos existem? Existem. Pessoas que fazem coisas erradas devem ser punidas? Devem. Agora, daí você dizer que a educação domiciliar é uma prisão domiciliar, está completamente equivocado. Essa pessoa que fala isso, ela no mínimo não sabe do que está falando. E quanto mais... Eu estava vendo da ANED, o Rick Dias falando sobre a questão do custo que o Estado tem por aluno. Não sei se você viu isso. E era tipo assim, em média, um aluno de ensino médio custa 35 mil por ano. E um aluno de educação domiciliar não teria o custo, né? Porque os pais estão arcando com o custo todo. Só que um jovem infrator, ele custa 190 mil reais por ano. Se você pega as estatísticas de criminalidade dentro da educação domiciliar, é 0%. Então, quanto mais pessoas assumirem o compromisso real, do que a gente está falando de educação domiciliar séria, quanto mais pessoas assumirem esse compromisso no Brasil, menor a criminalidade no Brasil, e isso tem impacto econômico na nossa nação. Fora que, do contrário das falácias da socialização, a gente tem pesquisas nos Estados Unidos onde as empresas buscam funcionários, pessoas que passaram pelo homeschooling, porque eles são líderes natos, têm um maior nível de socialização, são pessoas mais envolvidas em questões civis, então são mais engajados politicamente. A gente tem esses resultados na prática. Então, a gente não precisa ficar se justificando todas as vezes, mas é bom a gente estar lembrando desses dados que fazem diferença, né? Para dizer o que não é educação domiciliar. Educação domiciliar não é prisão das crianças, educação domiciliar não é exclusão de sociedade, não é criar numa bolha.
não é criar fora da realidade, não é isso. A gente está dando um modelo de ensino onde a gente está, e também não é que vai salvar a pátria, né? Por sermos um grupo de cristãos, nós cremos que é o evangelho que salva as pessoas, não é o modelo da educação. A educação não tem esse fator messiânico. Então, somente Jesus, através do seu sacrifício na cruz, morreu pelos nossos pecados e nos salva. Só Ele. Mas o modelo da educação, da educação domiciliar, se você for colocar na balança e você for comparar com o ensino da educação brasileira, você vai ver muitas coisas que vão sobressair, né? Até questões de porcentagem mesmo, de nota, se for considerar nota, que a gente, na educação domiciliar, para ser sincero, muita gente olha para nota, para conteúdo, e a gente não olha só para isso. É uma pequena fração do que é educação domiciliar, mas existem resultados aí também na educação domiciliar quanto a isso, tá? E justamente o que tem falado agora, educação domiciliar vocês estão fazendo porque é em casa. Então, em casa, e esse formato online aí da pandemia é educação domiciliar, porque os pais ensinando para os filhos olhando um vídeo. Então, o pai olha lá um vídeo aula com o filho sentado e realmente não é isso. A educação domiciliar não é aula online, né? Não dá para comparar os pais que estão fazendo aula online com os filhos hoje com a realidade do que é educação domiciliar. Então, Jorge, nós falamos que a educação domiciliar não é escola, não é prisão domiciliar, e agora a gente está comentando que não é aula online. Você, como pai homeschooler, qual é a diferença que você enxerga entre a dinâmica de uma aula online e a dinâmica de um ensino domiciliar, embora ambos estejam em casa, embora em ambos o pai participe de maneira mais ou menos ativa? Uhum. Essa questão do online e o pai agindo, né? Porque no nosso caso, se eu for pegar para o contexto da modalidade de homeschooling que nós temos educação clássica, né? A gente está seguindo pelo modelo de ensino clássico. E também no modelo do homeschooling tem um grupo, uma comunidade, né? Que se encontra para as crianças terem esse momento de compartilhar a questão de ensino, né? Não é uma escola. A gente tem um encontro da comunidade uma vez por semana, que nesse momento de pandemia a gente está tendo que fazer online, infelizmente. Mas quem ensina, na verdade, são os pais, né? A mãe e o pai, né? No meu caso, Rebeca, né? A maior parte da responsabilidade do ensino é dela, ver o currículo e tudo mais. Só que, se a gente for diferenciar, no ensino online que a gente tem acompanhado, os pais já recebem a aula e tem que responder os exercícios com os filhos e tá pronto. No modelo da educação domiciliar, existem questões de rotina. A gente não consegue associar o ensino do conteúdo apenas com a educação domiciliar. A gente tem que fazer uma rotina do lar, o ambiente do lar. Então, para a gente, o ensino bíblico, o ensino de caráter, o ensino, porque a gente está ensinando conteúdo para o meu filho de 6 anos, para a minha filha de 4 anos e para o meu filho de 2 anos, ao mesmo tempo ensinando caráter, ensinando obediência, ensinando honra, ensinando a palavra de Deus. E também, enquanto isso, a gente está aprendendo linguagem, a gente está aprendendo o método fônico do alfabeto, está aprendendo a leitura, os fonemas, os grafemas, a gente está aprendendo matemática, a gente está limpando o quarto. Então, você vê que numa escola, o modelo de escola, ele só pega uma fatia aí, que o pai vai estar ajudando, né, nesse modelo online. O pai vai estar ajudando nesse exercício e tal. No modelo da educação domiciliar, a gente tem todo o resto, né, que a gente envolve também no momento de aprendizagem, que a gente tem visto grandes resultados na vida dos nossos filhos e da nossa comunidade em geral, que a gente tem observado isso na prática, né? Sim. É interessante que algumas pessoas têm comentado aqui, e aí eu queria que você trouxesse até uma aplicação prática disso, Jorge, que para quem não sabe, para quem não conhece o Jorge ainda, ele foi e é professor de sala de aula, ele dá aula de inglês.
né? Então, nesse ambiente de aula online, hoje em dia, a gente continua tendo aula de inglês pela escola e pelos cursinhos de inglês, né? Então você tem vídeos, professores se desdobrando, fazendo aquelas brincadeiras todas para ensinar a aula de inglês e separa o conteúdo e tal, com as câmeras, enfim, o pessoal se desdobrando. Ô Jorge, então vamos pegar na tua área, que é ensino de inglês. Qual seria a diferença prática se você vai ensinar um verbo básico aí para o teu filho, né? E vai dar uma aula desse mesmo verbo, o tempo verbal, na aula online, né? Qual seria as principais diferenças de abordagem aí, de maneira muito prática? Na prática, eu tenho que nivelar, numa turma com 30 alunos, eu tenho que nivelar por baixo, né, para alcançar a turma inteira. Então, eu não consigo atender individualmente as necessidades de 30 alunos numa sala de aula, nem online. Não dá. Então, a gente tem um conteúdo programático específico. E com o meu filho, eu não vai ser online, mas vai ser na minha casa. Eu não preciso ter lá, hoje nós vamos estudar em 45 minutos, isso, isso e isso. A gente vai brincar de jogo da velha, um exemplo, e a gente vai jogar jogo da velha em inglês. E aí a gente vai conversar sobre isso. E a minha intenção é de que ele alcance esse verbo, esse vocabulário específico que eu gostaria numa sala de aula, só que repetindo com ele várias vezes, brincando, faço a música, volto, o outro pequeno vem, fala errado, aí, né, bate, pega no outro, puxa, a gente vai e segue num estilo de vida rotineiro com o objetivo que eu quero para que ele alcance, né? Então é mais natural, só que não é guiado pela criança, né? Por exemplo, a criança numa escola, ela está lá assistindo aula de matemática e ela está despertando, está começando a conhecer, deu 45 minutos, tocou, o professor tem que sair da sala e entrar outro. E aí entrou geografia, só que a criança teve que interromper isso. No homeschooling, se a criança está desenvolvendo algo e eu posso parar aquele tempo para investir nisso, eu vou investir, porque eu quero potencializar aquilo que ele está aprendendo. Então, eu não vou ficar limitado porque era para eu ter dado geografia e agora eu estou dando matemática e eu interrompo. Não preciso me preocupar com isso. Eu posso trabalhar com a criança nisso, lembrando que quem direciona a educação são os pais. Então, a criança tem uma liberdade aqui que ela pode funcionar, mas aqui o maior, quem está guiando mesmo, a parte maior são os pais. Então, flui, né, uma educação individualizada, uma educação que pode ser mais efetiva, né, digamos assim. Pode melhorar os pontos fracos e potencializar os pontos fortes da criança de uma maneira mais natural e individualizada, que não tem isso na escola, por causa da quantidade, é impossível, né, para um professor fazer isso. Tem a questão também, existe a questão do aprendizado da criança. A criança tem mais facilidade quando ela tem mais afetividade como professor. Então, existem professores em escola que, às vezes, ela não vai com a cara, não está aí, e aí ela tem mais dificuldade, né? Então, uma vantagem também para a educação domiciliar é que quem é a pessoa no mundo que nós temos mais afeição? É a mãe. A mãe, não tem como, né? A pessoa... uma criança está com o coração fechado para a mãe. Então, por causa disso, ela é mais propensa a aprender. Então, ela é desleal mesmo quando vai comparar nesse quesito de afeição uma mãe com um professor. Não tem como, né? Uma mãe ativa, uma mãe que se preocupa. Então, esse é um ponto muito positivo para o homeschooling, a questão da individualização, a questão da proximidade do aprendizado da criança com o filho também. Então, isso é bem importante. Uma coisa a destacar sobre essa questão de que ensino domiciliar não é aula online, é que uma das maiores preocupações hoje das escolas é com o calendário escolar. Quando começa, quando termina, as férias dos professores, as férias dos alunos, se vai fazer reposição desses dias de pandemia, se vai, tem que tudo dar encaixadinho, e tem muita resolução do MEC em cima disso, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, etc. E tudo isso vira um bem bolado que muitas vezes, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então, quando você pega um ensino domiciliar, por exemplo, que não é aula online, você tem um calendário mais de acordo com a família do que de acordo com uma data comemorativa ou pré-fixada por alguma pessoa, né, externa àquela relação familiar.
Então, tem relatos, por exemplo, e aí não se assustem, são relatos reais, famílias que fazem homeschooling com o filho, mas a mãe está grávida, o nascimento do segundo filho, do irmão daquela criança, significa férias. Uma data nova para a família toda. Você reorganizar Adaptação. toda a casa. Exato. Adaptação completa. Então, é férias para aquele mais velho que faz homeschooling. Bem assim, alguma tragédia familiar, algum problema acontecendo. E aí você tem toda essa mobilidade que o George já falou, você alterar conteúdo, né, para poder maximizar. E intencionalmente, vale salientar, intencionalmente, para poder você maximizar o ganho, né, ou tratar algum problema específico, alguma deficiência específica. Né. Nessa questão de aula online, certa vez, a gente estava debatendo numa televisão sobre homeschooling, e algumas pessoas participaram dizendo o seguinte: eu gosto muito de educação domiciliar, todo mundo tem que ter educação doméstica. Né? Então, assim... Eu quero imaginar que todos que estão aqui conosco já entendem essa diferença. Mas se não, eu acho é importante destacar. Educação doméstica é aquela etiqueta padrão que qualquer ser humano deveria obedecer, gente. Tá? Quando a gente fala de educação domiciliar, é uma educação também conteudística, tá? Envolve também toda a etiqueta da vida humana, mas envolve também a questão conteudística mesmo. Né? Então, para além da educação doméstica, para além somente da necessária função dos pais, ainda que os filhos estejam na escola. Isso. Tem um ponto que eu vou só mencionar, mas a gente não vai tratar ele muito, porque o nosso objetivo de hoje não é esse. A educação domiciliar não é ilegal. Eu queria que você desse só uma frasinha, só um gostinho para a gente falar só dessa questão jurídica, só para deixar um gostinho para a próxima semana. Homeschooling é tão ilegal quanto ilegal você... O homeschooling é tão ilegal quanto é legal você preservar a vida do outro, você não matar. Fazer homeschooling o pai apoiar a educação do filho é dever do pai. O homeschooling é apenas uma demonstração disso. Então, o homeschooling é legal, é constitucional, é humanitário e não caia nas falácias de que ele não é legal. Então, Edmilson, mas no Brasil pode fazer homeschooling? Depende. Como é que você faz homeschooling? Como é que você se assegura? Como é que você se preserva? Para você não cair na vala comum e ser acusado de cárcere privado. Aí você assiste nessa mesma semana, nesse mesmo horário, semana que vem, quem vai discutir sobre isso. Aí se tiver alguma pergunta nessa questão da parte legal, a gente não vai responder. Tá? Eu já estou vendo aqui algumas perguntas. Eu não sei até se a gente coloca que está acabando o tempo. Existe homeschooling parcial? Olha só, uma técnica não, uma definição que estão dando é pais que têm filhos na escola, certo? Eles estão chamando, e um turno e o outro turno estão assumindo a parte de educação deles, até ensinando também, estão chamando disso de homeschooling parcial. Algumas pessoas apoiam essa definição, mas eu, particularmente, eu não defendo essa causa. Eu acho que isso aí é uma família que se preocupa com a educação, como todas as famílias que têm filhos na escola deveriam fazer. Então, se fosse para ser assim, todos os pais que têm filho na escola deveriam ser o homeschooling parcial. Eles deveriam se preocupar com o que eles estão aprendendo. Só que nesse homeschooling parcial eles fazem mais, né? Eles contribuem mais na questão de conteúdo, eles tentam trazer algumas rotinas, só que o filho vai para a escola. Mas mesmo assim, eu particularmente, eu costumo não ligar o homeschooling à parcialidade. Ou ele é homeschooling ou ele é escolarizado. Eu acho mais fácil definir, né? Não estou querendo nem desrespeitar as pessoas que fazem isso. O nosso objetivo aqui é justamente que os pais escolham o que vão ser melhor para os filhos deles. E é válido demais quem faz isso. Existe questão de circunstâncias também. Por exemplo, as mães solteiras que não podem fazer o homeschooling, elas precisam trabalhar e elas querem atuar na educação de maneira... né, se elas pudessem, elas fariam homeschooling
de uma maneira integral, mas pelas circunstâncias da vida elas precisam trabalhar, e aí elas querem ser... eu não estou querendo desrespeitar essas pessoas de jeito nenhum, só que em questões de termos mesmo, eu acredito que não exista, tá? Juridicamente falando, Gel, só um complemento aqui, a gente tem diversas formas híbridas de homeschooling rolando pelo mundo afora. Tá? Então você tem essa de homeschooling parcial, você tem escolas umbrella, né, que dão o apoio formal às famílias que fazem homeschooling, você tem possibilidade, nessa forma parcial, de ser mais parcial para a escola ou mais parcial para ficar em casa, ou você tem uma orientação guiada dos professores que não têm aula, mas eles guiam a educação. Então, tem uma série de ferramentas híbridas aí. Só que o que não vale nisso é você fazer o abandono intelectual do seu filho, seja ele na escola ou ele fazendo homeschooling, né? Você não se preocupar com isso, não ser ativo nessa preocupação, né? E dependendo do formato onde você esteja, desses formatos híbridos, verificar a segurança jurídica do que você está fazendo. Né? De repente, o teu formato híbrido no qual você repousa a sua confiança nem seja legal. Porque quando eu falo legal, hoje no Brasil, uma escola não pode aplicar prova no teu filho homeschooler, se ele não vai à aula, porque o ensino tem que ser presencial, o ensino básico. Então, legalmente falando, isso hoje no Brasil, espero que na próxima década isso mude, porque urge essa mudança. Hoje, uma escola, ainda que bem intencionada, não poderia servir apenas de chancela no fim do ano fazer a prova e certificar que o aluno está apto àquela série respectiva. Então, é só essas adequações que precisam ser observadas em cada um dos modelos. Estados Unidos, por exemplo, é um celeiro dessas opções híbridas, mas depende do estado. Tem estado que nem pode. Né? Então, só ficar atento nisso aí. Cada estado eles vão funcionando, né? E a gente observa os impactos sociais e os resultados econômicos dos países onde tem o homeschooling, né? Onde são abertos o homeschooling, a gente vê que tipo de países são esses, né? E a gente quer buscar esse nível de país para o Brasil. A gente quer cada vez mais melhorar a educação do nosso país e a gente quer que os pais tenham direito, né? Tenham o reconhecimento do direito, que eles já têm o direito, disso, para que a gente veja o nosso país cada vez mais. Existem pessoas que, por medo, eles dizem, não, vou esperar sair o projeto de lei aprovado da Câmara, não sei o quê, para depois tirar o meu filho da escola. Porque eles estão esperando isso, por um certo tipo de medo, que vão prender ele, vão, né, colocar aquela luzinha lá do filme de detetive e vão lá prender. Mas... O outro ponto que eu queria falar é a motivação dos pais. Por que os pais querem uma alternativa para a escola? Por que você acha que eles querem tirar os filhos da escola? Por que os pais querem outra? No Brasil tem crescido grandemente o número de famílias querendo isso. Algumas perguntas que tem aqui, gente, na caixa de perguntas, questão de legalidade. Tem uma aqui. Sobre currículos. Antes de entrar nessa questão da motivação, qual currículo devo utilizar? Meu filho tem 3 anos e 11 meses, estou conhecendo o homeschooling e me interessei muito. A minha dúvida é qual currículo utilizar? Olha, existem vários currículos do homeschooling, né? E a gente tem, majoritariamente aqui, desse grupo, a gente tem 2 currículos que são confessionais, currículos cristãos. Um que é o da Charlotte Mason, que é um currículo bastante... Você pode ver no livro Educação no Lar. A gente está falando de livro, né? A gente tem que falar de livro quando a gente está falando. Comprar livro. Educação no Lar tem na Amazon. Foi traduzido há 1 ano, mais ou menos, ou um pouco menos de 1 ano. E tem o Classical Conversation, que é educação clássica. Né? Então, você pode ver o livro do Ensinando Trivium. Tá? Existe o livro Trivium, que é o ensino clássico tradicional,
Mas o Ensinando o Trivium é um casal que ele aplica princípios cristãos para essa metodologia. Então, 3 anos e 11 meses é uma fase que tem que começar em janeiro? Talvez não. Eu acho que a criança não precisa entrar no ensino formal com 3 anos ou com 4 anos ainda. Tem famílias que começam com 3 anos, tem famílias que começam com 6 anos. Então, não é mais por indicação, né? Então, quanto mais famílias você conhecer e vão ver o contexto do seu filho, melhor. Mas eu diria que nessa fase inicial é muito importante ter uma consciência fonológica, é muito importante você estudar sobre isso. A gente vê os métodos de alfabetização do Brasil e os resultados que eles dão. E a gente vê o método fônico de alfabetização, né, que as crianças têm um aproveitamento melhor, né? Muita gente daqui que está vendo essa live assistiu os vídeos do Brasil Paralelo. E no terceiro vídeo ele fala sobre a questão do MEC, questão de corrupção e tal. Mas no final lá, existe uma partezinha da fala que é ele está até na secretaria do governo, junto com o Ministério da Educação, chama Carlos Nadalim, e ele fala muito sobre o ensino o método fônico de alfabetização. Então, dá uma pesquisada sobre isso, né? Essa fase de 3 anos, conhecer isso, conhecer como se dá nesse campo. E leitura, ler muito para a criança, estimular a leitura. Quanto mais se lê, mais gosto se tem. E eu adiciono o fator também, tirar o máximo de eletrônico, tire o máximo do eletrônico possível. Se ele tem celular na mão, tira, se possível, tente fazer esse desmamar, né, desse vício que tem prejudicado muito a questão cognitiva das crianças. Então, quanto menos tela o seu filho tiver e mais página, mais livro, melhor para essa criança. Então, esse seria o meu conselho. A questão de currículo, trabalhar, né, cada vez mais em estudar sobre isso e buscar. E a questão de sair das telas, né? Nós temos uma amiga pediatra que ela já nas consultas ela já tem questionado os pais nisso. Olha, tá quanto tempo de tela por dia? Porque hoje é incrível, né? Meu filho não consegue comer se não tiver a tela. Meu filho não consegue fazer isso se não tiver o desenho dele. E a gente tem escutado mais e mais e mais depoimentos de pais assim. Então a gente fica triste e a gente espera que muitos pais entendam isso. Os donos da Apple, lá, o Steve Jobs, não dava o iPad para a criança. Imagine a gente, né? Então, a gente precisa ter essa rotina. Eita, eu acho meu Deus, 1 minuto. Então, vamos fechar aqui. Acho interessante você perceber, pessoal, pela nossa conversa aqui, que não se trata, portanto, de um movimento somente confessional, embora o Educar PB seja um movimento confessional. Existem outros grupos de apoio pelo Brasil inteiro e que a nossa principal motivação aqui enquanto famílias é dar uma educação para os nossos filhos que seja de acordo com aquilo que pensamos enquanto potencialidades e personalização da educação e expressão da nossa moral e religião. Então, eu acho que ficou claro aqui que essa é a nossa postura, né, e até mesmo na forma de buscar o currículo, né, daquilo que se assemelha mais com o que queremos. Jorge, então, acho que a gente está se despedindo aqui. Isso. Né? Gente, se vocês puderem compartilhar essa live, a gente vai deixar salva. Compartilhe e semana